Olá pessoal, meu nome é Rafael Golden, sou formado em Engenharia Civil, gestor de projetos e tenho mais um desafio: demonstrar para vocês mais um tutorial sobre a Make Drive e o seu sistema, o Make Pro. E dessa vez para mais um aplicativo, mais uma novidade, o Make Pro Fluxo de Projetos. E eu começo esse tutorial com um desafio. Imagine que nós hoje temos que pegar esse modelo aqui, ó, desse outro lado aqui, esse modelo de uma edificação que tem diversas disciplinas, diversas interações entre essas disciplinas, e organizar e coordenar o passo a passo delas para transformar aquilo que são informações soltas em um projeto coordenado. Aqueles que me conhecem já sabem que nós, junto com a Make Drive, desenvolvemos uma metodologia chamada pacotes de entrega, onde todo o fluxo do projeto é estruturado e organizado por entregas sequenciadas. O grande desafio era como transformar essas entregas e esse conjunto de informações através de um fluxo, uma coisa que fosse tangível para arquitetos, engenheiros e os coordenadores de projeto, e que pudéssemos ter no mesmo ambiente o seu escopo de entrega, o cronograma, desenhar aqueles gráficos de Gantt, as linhas de balanço, premissas básicas para garantir sistemas de gestão e metodologias para a gestão do projeto mais avançadas, como a metodologia BIM, a LPS, a AWP, coisas do tipo. E no nosso próprio sistema de coordenação de projetos, o Make Pro PMO ou o Make Pro Business. E não é que conseguimos fazer isso mesmo? E eu tenho essa missão hoje: demonstrar para vocês como traduzir a teoria para a prática, para o dia a dia da coordenação e para a gestão dos projetos. Antes de mais nada, deixa eu apresentar para vocês qual que seria essa, digamos assim, problemática do processo. Bom, como vocês podem perceber aqui nessa tela, eu trago um exemplo de uma edificaçãozinha simplificada, onde eu demonstro quais são os níveis de desenvolvimento do projeto e, propriamente dito, logo após isso, as fases que vão sendo criadas para que esse desenvolvimento do projeto seja possível. Então nós temos desde a parte do estudo de viabilidade, onde todos fazem estudo de viabilidade, seja incorporadora e construtora, ou até mesmo o projetista quando decide entrar, quando faz a proposta para aquele projeto. Depois nós temos as fases de estudos preliminares, fases de análises preliminares daquilo que vai se tornar um ativo que vai ser produzido, né? O desenvolvimento do produto, onde aquilo vai ser transformado, conceituado, digamos assim, e aí do desenvolvimento do produto tem fases como anteprojeto, projetos básicos e detalhamentos executivos, que aí cada escritório de engenharia e arquitetura divide os seus detalhamentos executivos em diversas fases. Tem equipes que trabalham com pré-executivo, executivo e liberado obra, tem outros que trabalham somente com executivo, tem alguns que trabalham somente com pré-executivo e executivo. Aí depende tanto da complexidade do projeto, o seu nível de maturidade e também se você está atuando só como projetista, como coordenador, ou você está compatibilizando diversas disciplinas. O que eu quero dizer com isso? As variáveis de como você decide organizar as suas etapas do projeto e a divisão dessas etapas do projeto em fases do projeto variam conforme o nível de maturidade e a complexidade do projeto em si. Para esse exemplo aqui do tutorial, eu estou trazendo digamos assim, uma edificação de pequeno porte, uma edificação de médio econômica, coisas desse tipo. Lógico que para o nosso tutorial eu julgo que seja suficiente. Beleza, olha só. Há uma outra parte da problemática que o Make Pro Fluxo de Projetos resolve é que imagine que você agora tem que separar essas etapas de desenvolvimento do projeto em duas variáveis, digamos assim. A primeira variável é como que você vai agrupar as disciplinas para que elas façam o desenvolvimento, as entregas do projeto em si, uma dessas variáveis. E a segunda variável é como que você vai organizar os locais dessa edificação, os seus pavimentos, os seus níveis, para que as disciplinas trabalhem. Porque quando você está desenvolvendo um projeto, você não desenvolve pavimento por pavimento, ou se você estiver trabalhando, por exemplo, com arquitetura de interiores, você não desenvolve ambiente por ambiente. Você agrupa em grupos lógicos, em grupos possíveis de serem compatibilizados, sem perda ou excesso de informação, para que você tenha uma coordenação mais fluida, certo? Então, o segundo ponto da problemática, o primeiro ponto da problemática é entender as etapas de desenvolvimento do projeto. O segundo ponto da problemática é agrupar essas etapas do desenvolvimento do projeto e separá-las em fluxos para organização desse projeto. Por exemplo,
Aqui nesse meu exemplo, se a gente pegar aqui do estudo preliminar, desenvolvimento do produto e detalhamentos executivos, a gente vai perceber o seguinte: no estudo preliminar, eu separei em dois grandes agrupamentos, um para base tipos, outro para base atípicos. Quando foi para o desenvolvimento do produto, que é uma fase mais complexa, nós separamos em mais agrupamentos, sendo agrupamentos de base tipo, instalações tipo, e outro agrupamento para base atípicos, exteriores, instalações atípicos e infraestrutura. Nos detalhamentos executivos, nós colocamos mais agrupamentos ainda. Então, ou seja, conforme a maturidade do projeto vai aumentando, mais agrupamentos para organizar as disciplinas nós fizemos. E o que significam esses agrupamentos? São pontos de controle onde nós iremos fazer as reuniões, as etapas, os relatórios de compatibilização. Olha só, isso aqui eu estou usando o Miro para demonstrar como que nós desenhávamos isso antigamente. E lembre-se, tudo que eu estou fazendo aqui, eu depois tenho que traduzir para um sistema para coordenar o cronograma e as entregas dos projetistas. Então, vejam só como que foi a jornada para desenvolver esse sistema. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de identificar esses agrupamentos aqui. Então vamos lá, para o estudo preliminar, esses agrupamentos, percebam que eles continuam sendo os mesmos dois tipos de agrupamentos, né? O base tipos e o base atípicos, só que agora aqui eu ordenei, né? Então eu separei primeiro os tipos e os atípicos. Curiosidade, nessas raias de BPMN, elas são lidas que nem linha de balanço, ou seja, você lê de baixo para cima. Percebam que por mais que nós queiramos, né, dar vazão para os pavimentos atípicos primeiro para a produção da obra, não adianta. O processo de coordenação e desenvolvimento para projetos de arquitetura, eles começam geralmente do tipo. Se fosse uma casa, tipos são os pavimentos que se repetem no interior da edificação para uso das unidades autônomas, né? Se fosse para uma edificação do tipo uma casa, perdão, um projeto de uma casa, uma residência unifamiliar, você começa o desenvolvimento pelas áreas interiores, pelo interior, pelo uso que quer se dar para aquela construção. Então, os tipos eles sempre tomam a dianteira por ser uma saída inicial do processo de coordenação. Quando a gente vai para o desenvolvimento do produto, perceba que ainda eu não trouxe o nome das fases aqui, eu estou desenvolvendo ainda o nível de etapas de desenvolvimento, não falei de fases do projeto. Isso é só uma coisa matricial, digamos assim. Então, quando nós vamos aqui para a etapa aqui do desenvolvimento de produto, a gente percebe que eu repito algumas etapas de coordenação, alguns pacotes, agrupamentos, base tipo, base atípicos, mas eu adicionei mais alguns. Por quê? Algumas disciplinas agora são necessárias que eu separe elas. Perceba que nem as disciplinas eu estou tratando nesse momento, porque para o processo de coordenação, seja você um projetista, seja você um escritório de compatibilização, ou seja você a incorporadora ou a construtora, as disciplinas são o final, elas são a cereja, não são elas que dão a vazão para o processo da coordenação do projeto. Então percebam que aqui nós adicionamos mais alguns agrupamentos, então instalações tipo, instalações atípicos, áreas comuns, infra, e olha só que interessante. Essas duas raias, o tipos e atípicos, elas traduzem, olha só que interessante, elas aqui, ó, tipos e atípicos, elas traduzem os agrupamentos de pavimentos. Então, quando eu falo tipos, quais pavimentos que eu estou considerando? Então, por exemplo, se eu vier aqui no desenvolvimento do produto, os tipos são os pavimentos que ficam entre a cobertura, no caso aqui, né, as unidades do penthouse, e o primeiro pavimento. Quando eu falo atípicos, isso no desenvolvimento de produto, eu estou falando dos pavimentos de cobertura, o ático, o reservatório superior, e o subsolo e os pavimentos inferiores. E eu ainda tenho uma outra raia no desenvolvimento de produto, que é a infraestrutura. E o que eu tenho na infraestrutura? Eu tenho o subsolo e o posto elevador. Porque eu tenho interesse de separar esse agrupamento de pavimentos em um subagrupamento para colocar disciplinas como fundação, drenagem, pavimentação, coisas do tipo. Mas vamos acompanhar o raciocínio aqui para vocês entenderem a complexidade que era para se desenvolver um cronograma e a facilidade que o Make Pro, fluxo de projetos, trouxe para nós, coordenadores e gestores de projeto. Beleza, continuando aqui, vejam, aqui está a divisão do desenvolvimento de produto com as 3 raias. Quando eu vou para a etapa de detalhamentos executivos, eu mantive ainda as 3 raias principais, tipos, atípicos e infraestrutura, mas percebam uma coisa interessante, adicionaram-se mais grupos de coordenação. Então, além dos instalações tipo, base atípicos, áreas comuns, olha só que interessante. Apareceu o que mais? A etapa do markup, a etapa de subsistemas atípicos, markups atípicos e uma etapa de detalhamentos.
Por quê? Porque aquelas etapas de entrega final, tanto de arquitetura como estrutura, eu quero agrupar uma outra etapa de coordenação. Beleza. Agora olha só que interessante, eu falei tudo isso, mas eu não disse como eu vou agrupar as disciplinas dentro dessas etapas de coordenação e compatibilização. Olha só. Então aí, agora a gente vai para uma terceira etapa da ferramenta, do método, que é o quê? Eu tenho que pegar essas disciplinas, eu tenho que fazer uma matriz de correlação. Então eu divido as disciplinas em grupos de interesse, então grupo de interesse de arquitetônicos, performances e consultoria, aqui eu coloco acústica, desempenho térmico, desempenho lumínico, incêndio, projetos de produção, caixilho, vedação, comunicação visual, projetos de sistemas estruturais, estrutura, metálicas, estruturas de madeira, projetos de infraestrutura, fundação, drenagem, pavimentação, terraplanagem, projetos de sistemas prediais, hidráulica, piscina, aquecimento solar, ventilação, ar-condicionado, elétrica e segurança. E agora nós temos um desafio. Lembram aqueles agrupamentos que nós fizemos? Estudo preliminar, desenvolvimento de produtos, detalhamentos executivos? Eu tenho que dividi-los nas fases que eu irei utilizar do projeto. Então, para esse exemplo aqui dessa edificação de econômica, médio porte, as etapas de desenvolvimento do projeto eu dividi em fases do projeto equivalentes. Então, estudo do preliminar, eu coloquei a fase de EP, desenvolvimento de produto, eu coloquei a fase de AP, que seria o anteprojeto, e detalhamento executivo eu não dividi em muitas fases não, eu deixei em uma fase só, executivo. Olha só que interessante, aqui agora eu repito as fases, as raias, que são os níveis que eu agrupei os pavimentos. Então, em estudo preliminar eu tenho atípicos e tipos, em desenvolvimento de produto eu tenho infraestrutura, atípicos e tipos, em detalhamento executivo eu tenho infra, atípicos e tipos. Olha só que interessante. Então, eu peguei as minhas etapas de desenvolvimento do projeto, fiz a equivalência dela pelas fases, redividi as raias. Aqui eu estou fazendo agora uma matriz de correlação. E agora, qual que é o meu desafio aqui no Miro? Que era onde eu tinha o meu canvas e eu tinha que ficar desenhando projeto a projeto, empresa a empresa, como eu gostaria de fazer a minha coordenação dos meus projetos. Então eu tinha que pegar agora, para cada agrupamento aqui, então vamos lá, por exemplo, no estudo preliminar, esses tipos e atípicos, o base tipo e o base atípicos. Quais disciplinas que participam desses agrupamentos para essas raias aqui de pavimentos, desses agrupamentos de pavimentos, e como elas participam? E é nessa matriz de correlação que eu faço essa divisão. Então, por exemplo, a arquitetura, no estudo preliminar, dos arquitetônicos, eu só coloquei arquitetura no estudo preliminar, e ela participa dos base atípicos e do base tipo, ok? Performance e consultoria. Então, por exemplo, aqui entra acústica, térmico, lumínico e incêndio. E eu coloquei eles no agrupamento só de base atípicos. Esse nome desses agrupamentos, logicamente, cada coordenador vai ter o seu, né? Então, mas esses são os nomes que nós, particularmente na nossa metodologia, nós gostamos de utilizar. São nomes, digamos assim, que meio que universais no mercado da construção civil, do mercado imobiliário. Que mais disciplinas nós colocamos no estudo preliminar? Estrutura também entra no agrupamento de base atípicos e base tipo. Fundações entra aqui também no base atípicos, somente nesse momento. Percebam que no anteprojeto, a disciplina de fundações, ela não está no base atípicos, ela vai para uma subdivisão dela própria, que é a de subdivisão de infra. Então a fundações vai para a subdivisão de infra. Depois nós temos hidráulica no base atípicos e base tipo, e assim por diante com todas as disciplinas. Qual que é o desafio? O desafio é dividir todas as disciplinas em cada fase do projeto nas suas raias. Percebam que tem algumas fases, por exemplo, que a mesma disciplina participa em 2 agrupamentos. Por exemplo, a arquitetura, no anteprojeto, ela participa do agrupamento de base atípicos e a de áreas comuns, porque eu desejo colocar alguma entrega de arquitetura nesse agrupamento de áreas comuns, por exemplo, fachadas, por exemplo, algum tipo de estudo de perimetral, coisas do tipo assim. E quando vai para o executivo, mais agrupamentos necessitarão de participação das disciplinas. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês é a estrutura. Lá nos detalhamentos executivos, ela participa de todas as raias. Em infra, por exemplo, para disponibilizar plantas de cargas e locação e plantas de blocos de fundação. Na parte de atípicos, né, porque ela participa tanto do base atípicos, tanto dos detalhamentos, na entrega das armações, e na parte do tipo, na raia do tipo, na base tipo e nos detalhamentos do tipo. Olha só que interessante. Então o trabalho era, o coordenador, nesse momento, ele tem que ficar fazendo todas as divisões. E lembre-se, tudo que eu estou fazendo aqui, depois vai ter que ser transformado no fluxo operacional. Vamos avançar aqui.
Outra coisa importante, eu vou transformar cada uma dessas correlações, olha só, de fase, raia com disciplina e o agrupamento em um pacote de entrega. Só que percebam, eu não estou dizendo o que tem nesse pacote de entrega. E aí vai um outro desafio. Eu vou precisar dar o nível de informação necessário para cada entrega de cada disciplina no seu agrupamento, na sua fase e no seu pacote de entrega. Olha só, então, para cada agrupamento, eu vou pegar esse exemplo aqui que eu estou trazendo de arquitetura. Então vamos pegar aqui, ó, do pré-executivo. Aqui não tem nem pré-executivo, então do executivo. Arquitetura, então arquitetura, base tipo ou atípico, né, do executivo. O que é que ela tem que entregar nesse pacote? Aí vem mais uma parte do desafio. Então percebam, ó, ela tem que, dessa fase do pré-executivo, o fluxo operacional do tipo, a disciplina arquitetura e o nível de agrupamento da raia, né, aquele agrupamento de pavimentos tipo. Aparece uma última informação, o nível de informação necessário. Esse nível de informação necessário, para quem está na metodologia BIM, entende que é o LOIN, né, o Level of Information Needed, ou o nível de informação necessário no português mesmo. É nele que nós caracterizamos quais as informações que tem nesse pacote, ou seja, o que é que cargas d'água o projetista tem que entregar nesse pacote, de fato, né? E o que caracteriza isso? Mais um desafio. Quem é que tem que fazer, quando ele tem que fazer, e aí entra a necessidade do cronograma, desse fluxo de projetos também ter um cronograma atrelado, o porquê que ele está fazendo e todos os níveis de informação, maturidade, detalhamento, parametrização, qualquer aparência dessa informação. Independente se você vai entregar um modelo tridimensional ou uma documentação bidimensional, você vai ter que falar da aparência, da localização dos arquivos no projeto para poder fazer a federação. Aí vale a pena vocês verem o tutorial do Make Pro comparador de projetos. Da identificação dessa documentação, padrões de nomenclatura, como cada empresa faz o seu padrão de nomenclatura, o conteúdo, ou seja, o conteúdo que vai ter dentro dessa entrega, quais são as documentações, corte, vistas, tal, e a documentação. O que você vai ter que documentar? Relatório, tabela de quantitativos, tudo aquilo que é necessário para compor esse modelo de informação do projeto, essa entrega, ok? Beleza. Fizemos tudo isso, fizemos a parametrização, agora começa de fato o trabalho de ordenar os fluxos para coordenar esse projeto. E olha só, eu vou pegar aqui para vocês o exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do anteprojeto, perfeito? Então vamos pegar aqui um exemplo aqui do anteprojeto. Então aqui vamos aqui para o anteprojeto e vamos fazer os tipos do anteprojeto, ok? Só um exemplo aqui para mostrar o trabalho que isso dá na prática, porque você tem que fazer isso para cada disciplina, para cada grupo. Olha só, então se eu tenho um anteprojeto base tipo, eu tenho que fazer um fluxo do anteprojeto base tipo. E onde estava esse anteprojeto base tipo? Ele estava aqui, ó. Desenvolvimento de produto, base tipo, e aí eu falei que eu vou ter um base tipo, olha aqui, um base tipo, um anteprojeto. E aí eu vou ter que colocar todas as disciplinas que eu disse que vão participar desse base tipo, ok? Então, nesse base tipo eu tenho 1, 2, 3, 4 disciplinas. Eu posso ter um ou mais níveis de informação para cada uma dessas disciplinas. Vamos lá ver como que a gente deixou na prática? Então, perceba, olha, 1, 2, 3, 4 disciplinas e as cores dessas disciplinas estão iguais. Mas percebam, eu tenho mais pacotes do que disciplinas. Por quê? Eu tenho um nível de entrega que é do tipo essencial, e eu tenho um nível de entrega que é do tipo revisão. E tudo isso aqui, ordenado e com prazo, será traduzido em um cronograma. Mas percebam que para eu transformar isso num cronograma, tem uma ordenação lógica, ok? Então, como eu estou partindo de um pressuposto, de um fluxo operacional, de um anteprojeto base tipo, eu vou construir aqui nesse nosso exemplo, para esse nosso tutorial, os pacotes de base tipo. Então, como que esses pacotes de base tipo começam? Eles começam a partir de um kickoff, ou seja, tem uma reunião de kickoff, tem um agrupamento, uma organização das documentações para kickoff e uma revisão do plano de projeto. Eu tenho um plano de projeto aqui para o anteprojeto para essa base tipo. A primeira entrega acontece com a disciplina de arquitetura, no seu pacote de nível essencial para esse base tipo. Existe um pacote da coordenação, que é um pacote de liberação. Eu gosto de separar os pacotes da coordenação em 3 níveis: liberação, compatibilização e análise. Liberação, ele interfere no fluxo do projeto, mas ele não necessita de reunião, é simplesmente um ponto de controle. Compatibilização,
ele necessita de uma reunião para alinhamento de perspectivas e uma passagem de relatório para as equipes que estão participando até a última compatibilização ou até o último ponto de partida. Então aqui, nessa reunião de compatibilização e nesse relatório de compatibilização, estarão embarcados acústica, vedação, estrutura e a própria arquitetura, mesmo que ela tenha passado por um de liberação. E existe um terceiro nível de pacote da coordenação que eu chamo de análise. E qual que é a diferença? O de análise ele pode ser feito em paralelo. Ele serve como um ponto de controle que não bloqueia o fluxo do projeto. Mais interesse sobre esse tipo de informação, sobre fluxos, desenho de fluxos, vocês vão poder entrar em contato conosco aqui do grupo DRC para o nosso grupo de estudos chamado A Jornada para a Gestão de Projetos, onde o link aqui para se inscrever estará na descrição desse vídeo, beleza? Continuando aqui. Então, olha só, que interessante. Agora, com esse agrupamento, com minimamente esse fluxo de projetos aqui, eu posso desenhar um cronograma. Lógico que aqui é um nível simplificado, porque percebam, para todo esse fluxo, nós desenhamos todos os pacotes. Olha, atipos de estudos preliminares, tipos anteprojeto, que é o que eu estava mostrando para vocês, instalações tipo, atípicos anteprojeto. Aí nós temos os fluxos operacionais de base atípicos, de áreas comuns, vejam quanto de disciplinas participam de áreas comuns. Instalações atípicos e infraestrutura, que é o primeiro lá que fundação já migra, né? Agora olha os executivos, olha o tanto de fluxos que tem um projeto de executivo de uma edificação. Agora olha só, depois de ter validado tudo isso, visto a funcionalidade disso daqui, qual era o segundo ponto? Nós teríamos que passar isso para um cronograma, seja no Project, seja no Monday, ou seja, se for no Project ou no Monday, se for no Monday, você poderia até utilizar a ferramenta do Make Pro de coordenação, mas você ainda teria que montar todo esse cronograma, esse primeiro ajuste desse cronograma e desse fluxo de forma manual. E foi aí que a equipe da Make Drive no seu sistema, no Make Pro, no CDE, Make Pro PMO ou no Make Pro Business, e também, através desse novo aplicativo, o Make Pro Fluxos de Projeto, desenvolveram o que eu julgo ser uma das ferramentas mais disruptivas do nosso mercado de gestão de projetos na construção civil. Deixa eu mudar de tela aqui rapidamente. Beleza. Vamos lá. Beleza. Olha só. Vamos lá. Esse daqui é o Make Pro Pacotes, né? Ele é uma parte do Make Pro Fluxo de Projetos. Essa ferramenta da Make Pro, ela possibilita que nós desenhemos tudo aquilo que nós fizemos no fluxo de coordenação de projetos, mas de uma forma mais dinâmica. Ou seja, o objetivo é, nós iremos chegar no fim desse desenho, olha só ele aqui, olha que legal. No fim desse desenho aqui, que eu vou mostrar esse daqui para vocês depois, olha que legal. No fim desse desenho, já com os fluxos montados, olha que interessante, já com os fluxos montados e automaticamente a gente já vai conseguir criar um cronograma daqui. O que eu vou fazer? Para não mostrar já isso daqui diretamente, o que eu vou pegar? Eu vou fazer um do zero de uma das etapas desse fluxo aqui de projeto aqui. Deixa eu migrar isso daqui para a gente. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui um fluxo mais simplificado. E vamos abrir aqui no nosso Make Pro um outro de teste, certo? Então eu vou pegar isso daqui, eu vou duplicar esse. Eu vou chamar de Make Pro Fluxos Tutorial. Eu vou duplicar só a estrutura do quadro. Estrutura do quadro sendo duplicada. Então eu vou construir junto com vocês aqui uma etapa do fluxo aqui, né? Uma coisa mais simples. Fazer ao vivo aqui com vocês aqui. Então aqui eu vou pegar e a gente vai simplificar aqui. Make Pro Pacotes. Uma edificação em branco aqui. Tela cheia. Muito bom. Vamos lá, primeira coisa. Eu vou escolher aqui uma etapa do projeto que seja condizente aqui, para não ficar um tutorial muito alongado, né? Para isso, vamos ver que tal. Vamos fazer essa etapa aqui do anteprojeto mesmo. Eu vou ter que construir alguns pacotes só. Vamos lá? Então a gente vai construir esse fluxo aqui dentro do Make Pro Fluxos de Projeto. Olha só, a primeira parte aqui, então você vai acionar o seu aplicativo, o Make Pro
aqui, os pacotes de entrega, para a gente poder criar esse fluxo. Isso daqui já vai dar vazão direto para o nosso cronograma. A primeira coisa que nós temos que fazer aqui nesse Make Pro é colocar a quantidade de pavimentos da nossa edificação. Isso tudo aqui são tudo dados adicionais que a gente vai enriquecendo o nosso fluxo do nosso projeto. Então eu vou colocar aqui que são 10 pavimentos. Mas você também poderia adicionando pavimento por pavimento aqui. Perceba que você adiciona um pavimento, ele adiciona um pavimento aqui. Então eu vou fazer por aqui porque a gente tem mais controle sobre como a gente vai construir essa edificação. Então a primeira coisa que eu vou inserir aqui vai ser o pavimento de um pavimento chamado fundações. Vou chamar assim, não tem problema nenhum. Vou adicionar um novo pavimento agora aqui, que vai ser o subsolo. Mais um pavimento que eu vou chamar de térreo. Mais um pavimento que eu vou chamar aqui agora de... eu vou colocar até aqui, eu vou subindo aqui. Isso. Então eu vou colocar primeiro pavimento, um prédio muito pequenininho, né? Segundo pavimento. Um outro prédio bem pequenininho, um outro pavimento. É um prédio mais pequeno. Menorzinho. E terceiro pavimento, e aqui vamos adicionar mais um pavimento, que vai ser a nossa... vai ser o nosso pavimento, o ático, vamos chamar assim, que é onde nós temos os reservatórios superiores, né? Reservatórios superiores. E vamos adicionar mais um pavimento aqui, que vai ser a cobertura. Olha só, são 8 pavimentos, ou 8 níveis, digamos assim, né? Melhor dizendo. Olha só, uma outra opção que você tem aqui é que você pode colocar qual vai ser o prefixo dos pacotes, porque imagina que você é um escritório que trabalha com muitas, como eu posso dizer, vocês trabalham com muitas projetos diferentes, muitos clientes diferentes. Então você pode colocar um prefixo para esses pacotes. Eu vou colocar o prefixo aqui, eu vou colocar tutorial, tut, perfeito? Então é o nosso tutorial aqui do pacotes de entrega, do fluxo de projetos. Perfeito? Olha só, ele tem a possibilidade de você ir salvando etapa por etapa, ou você pode salvar no final. Vamos dar um salvar aqui nessa etapa, só para garantia. Lembrando que você pode salvar os templates de fluxos, isso tudo eu vou demonstrar para vocês ao longo do processo aqui. A outra parte que nós temos que fazer são os grupos dos níveis dos pavimentos. Então, como a gente está fazendo um anteprojeto, a gente tem basicamente 3 grupos, 3 níveis, se vocês lembram bem, né? Vou mostrar aqui de novo, para não nos perdermos nisso. Quais são os 3 níveis que nós temos no anteprojeto? Nós temos os tipos, os atípicos e a infraestrutura. E como eles são divididos nesses pavimentos, estão aqui, ó. Eu tenho atípicos, tipos e atípicos, e infraestrutura. Vamos fazer isso daqui olhando para o nosso exemplo, para não se perder. O primeiro grupo, eu vou começar do grupo da raia que sai primeiro, ok? Eu vou fazer inverso a linha de balanço. Então o primeiro grupo eu vou chamar de tipos, que é de fato o primeiro grupo de saída. Depois os atípicos. E depois o infraestrutura. Perfeito? Agora nós temos um objetivo, colocar os pavimentos que estão em cada um desses grupos, para essa etapa de anteprojeto, que é o caso que a gente está desenhando aqui. Então, olha só, infraestrutura eu tenho o subsolo, no nosso caso, os tipos e as fundações, né? Os tipos eu tenho aqueles pavimentos intermediários, e os atípicos também eu vou ter a cobertura, o reservatório superior e o térreo, e o subsolo também. Então vamos lá. Nos tipos, quem estará participando dos nossos tipos? Aqui, vamos clicar aqui. Opa. Isso. Então vamos lá para o tipos. Eu vou ter o primeiro pavimento, o segundo pavimento, o terceiro pavimento. Para os atípicos, eu vou ter o subsolo, o térreo e só. Ah, e também o ático e a cobertura. Para a infraestrutura, eu vou ter as fundações e o subsolo. Pronto. Já estou construindo a divisão. Olha só como é prático fazer esse agrupamento, essa divisão aqui de como você vai ocupar os seus pavimentos nos grupos de pavimentos. Vamos dar um salvar aqui. Próxima etapa.
Como aqui eu estou fazendo um exemplo simplesmente do anteprojeto, eu vou deixar desmarcadas as outras etapas. Você tem como criar fases, tá? Isso aqui são as fases default que vem no sistema. E agora a gente vai começar a povoar esses fluxos. Então, por exemplo, ó, eu vou ter que fazer a configuração dos pacotes pelos fluxos. Se eu olhar aqui no meu exemplo, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter, cadê? Eu vou ter base tipo, instalações tipo, base atípicos, instalações atípicos, áreas comuns e infra. Eu tenho 6 fluxos, certo? Então vamos construí-los, mesmo que eu não vou utilizar todos, eu vou construir todos. Então o primeiro fluxo é o base tipo, isso no tipo, né? E o segundo fluxo no tipo é os instalações tipo. Perfeito? Vamos ver se eu não estou cometendo nenhum erro. Ok. Lembrando que eu estou fazendo olhando no Miro porque foi o nosso exemplo. Na prática, a partir de agora, todas as criações de fluxos de projeto vão ser diretamente aqui no Make Pro Fluxo de Projetos. Nos atípicos, eu vou ter o base atípicos e também, agora vamos lá, hein? Instalações atípicos e áreas comuns. Instalações atípicos e áreas comuns. E aqui, na infraestrutura, eu tenho um agrupamento que eu chamei de infra, se eu não me engano. Somente um. Legal, já fiz meus agrupamentos, posso ir para a próxima etapa. Na próxima etapa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agrupar as minhas disciplinas nos pacotes que eu quero desenvolver o fluxo. Logicamente, deixa eu dar uma minimizada aqui. Isso. Olha só. Então eu tenho na fase de anteprojeto, eu só fiz a fase de anteprojeto, aqui poderiam ter todas as fases. Eu vou ter que construir, eu vou ter que colocar cada disciplina que participa. Para o nosso exemplo aqui, ou seja, o que eu teria que fazer? Eu venho aqui na minha matriz, e com base na minha matriz eu vou colocar todo mundo que está aqui no base tipo. Então, arquitetura, acústica, vedações, estrutura, hidráulica, e se eu fosse pegar instalações tipo, né? Eu fiquei de fazer aqui só o base tipo. E lógico, a coordenação. Porque se vocês não se recordam, voltando aqui, olha só, a coordenação também entra como uma disciplina também. Então vamos desenhar, vamos incluir essas disciplinas lá para o nosso tutorial. Então aqui, olha só, eu vou colocar arquitetura, estrutura, acústica. Lembrando que se estiver faltando alguma disciplina aqui, basta você ir lá e adicionar uma disciplina aqui em cima. Não há limites para a adição de disciplinas. Beleza, que mais nós temos aqui? Arquitetura, estrutura, acústica, vedações. A gente também colocou a disciplina de vedações também. Cadê você, vedações? Olha só, vedações não tem aqui. Então eu venho, adiciono vedações. Vamos colocar aqui vedações. E adiciono. Pronto, ela já foi adicionada com a sua sigla. Vedações. E, logicamente, coordenação. Pronto. Já tenho todas as disciplinas desse pacote aqui, desse fluxo. Vamos para o próximo. Agora eu tenho que colocar o nível de informação necessário. Aqui é aquele momento que você pode colocar como você identifica os seus níveis de informação de entrega dos pacotes. Tem escritório que ainda utiliza as nomenclaturas LOD 100, LOD 150, LOD 250. Então aqui fica a critério. Eu prefiro usar nomes contextuais, tipo essencial, complementar, revisão, compatibilização, análise e liberação, igual eu já expliquei para vocês na parte teórica do tutorial, né? Então vamos lá. Nesse meu fluxo aqui, eu vou desenhar exatamente como eu fiz no Miro aqui, né? Então eu tenho para todas as disciplinas essencial e revisão, e para coordenação, liberação e compatibilização. Vamos lá? Então, para arquitetura, essencial e revisão, eu poderia aplicar para todos ao mesmo nível aqui, mas aí depois eu teria que tirar por exemplo, eu vou colocar essencial para todo mundo só por exemplo, ó. Só que aqui em coordenação também viria o essencial. Aí depois eu teria que vir aqui tirar e colocar o análise e o compatibilização. Olha que legal. Mas aqui eu já vou colocar para todo mundo agora, ó. Revisão, revisão, revisão. Muito prático, né? Beleza. Dou um salvar aqui. Vou para o próximo nível, perfeito. Olha o que ele me diz aqui, olha. Os pacotes estão desatualizados, ele sempre vai me pedir para regenerar os pacotes. Então eu vou fazer uma geração desses pacotes. Aqui é legal que você pode agrupar, ó, vamos ver por fluxo.
eu só tenho base tipo, tá com 10 pacotes no total. Se eu tivesse outros fluxos aqui, de outros pacotes, de outras fases, todos estariam aparecendo. Você poderia também agrupar por disciplina. E por que isso é legal? Porque você pode verificar disciplina a disciplina. Olha só, coordenação, estrutura. Você pode verificar quais os entregáveis que você colocou. Interessante, né? Isso facilita a compreensão antes de você sair gerando e fazendo todos aqueles desenhos dos fluxos. Agora, beleza, a gente vai para as dependências. Então a gente dá um salvar aqui, geramos os pacotes, pronto. Agora começa a parte interessante. Agora eu vou poder trabalhar no Make Pro fluxos de projeto para criar os meus pacotes e as dependências dos meus pacotes que nem eu faço no Miro. Só que tem uma diferença. Aqui eu já consigo atribuir tanto prazo como também quais são as divisões. Isso é a parte mais interessante. Eu vou tirar um pouco do zoom aqui e vou deixar aqui e já vou fazer as interações. Primeiro, eu vou habilitar quais pacotes que eu quero ver. Olha só. Eu posso depois fazer filtros, tirar, colocar. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui como filtros, né? Eu posso pegar aqui e eu posso deixar, por exemplo, só primeiro o nível de informação essencial. Beleza, porque por enquanto quero ver só o nível de informação essencial e o de análise, que é o da coordenação. Vamos lá? Vamos ver como está esse filtro aqui. Então, se você pegar bem pelo meu pacote lá, deixa eu dar um zoom aqui, vamos lá. O primeiro que eu tenho aqui é a arquitetura, libera para coordenação, liberação, base tipo. Olha só que interessante, eu tinha colocado que tinha kickoff da coordenação e plano de projeto. Isso daí bastaria que eu tivesse colocado também como pacotes lá. Para o nosso exemplo aqui, eu vou pegar só essa parte restrita do processo. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Ó. Então o que eu vou fazer? Então a arquitetura, ela tem como sua primeira dependência coordenação. Então olha só, eu cliquei aqui, percebam, ele já liberou para arquitetura. Enquanto eu mantiver, depois de dado o clique, enquanto eu mantiver habilitado, mesmo que eu coloque um pacote, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui, a coordenação, depois que ela faz a análise, vai para estrutura essencial. Estrutura, acústica e vedação. Percebam que o link de integração dos pacotes de dependência ele fica ativo. Se eu quiser desativar, basta eu desativar o modo de conexão, cancelar aqui, ou apertar o ESC, né, o escape do seu teclado. Olha só, apertei, ele já desativou. Apliquei de novo, que facilita muito eu colocar sobreposições. Olha só, já desenhei a minha primeira etapa do fluxo. Eu posso reposicionar na ordem que eu quiser os pacotes, porque às vezes o desenho fica mais agradável quando eu reposiciono. Não é o caso aqui para um fluxo de um exemplo de um fluxo só. Eu vou mostrar depois um fluxo mais complexo o quanto que isso agrega, né, por ter essa possibilidade de ficar reajustando os pacotes. Deixa eu retirar o filtro aqui para poder interligar os demais pacotes, né? Limpar, isso, beleza. Olha só, agora aqui voltou os pacotes que me faltam. Logo depois de cada um desses pacotes, eu tenho que fazer a compatibilização. Então eu vou lá, o pacote da coordenação de compatibilização, e agora eu vou ligar, ó, todos aqui. Olha que prático. Olha só que prático. Aí depois aqui de compatibilização, aí cada disciplina faz os seus pacotes de revisão, certo? Olha só, olha só, olha só. Perfeito, né? Ah, eu poderia até fazer uma coisa assim melhor, né? Olha, não, eu vou esperar a primeira arquitetura fazer revisão. Isso. Como a arquitetura tem que fazer revisão, essa dependência aqui da galera se transformou em uma dependência obsoleta, né? Deixa eu tirar aqui. Isso. Opa. Essa daqui, na verdade, ainda continua existindo, pô. E agora aqui eu vou ter que fazer... Isso. Eu vou primeiro tirar daqui. Agora sim. Mais fácil. Pronto. Agora sim, todos os meus pacotes. Eu dei uma mudadinha aqui. No meu fluxo aqui eu coloquei todo mundo junto. Nesse aqui do exemplo, eu coloquei a arquitetura revisando primeiro, certo? Vou salvar. Olha só que interessante. Tá salvo. A partir daqui, eu posso fazer versões, salvar uma versão, criar outras versões de teste para comparar. Deixa eu tirar um zoom aqui para vocês verem como ficou o desenho completo do meu fluxo. Olha só. Se eu tivesse mais fluxos, todos eles estariam aqui, né? Fluxos operacionais. Mas nesse caso aqui é um exemplo simples.
Eu posso fazer versões, eu já posso salvar, eu posso exportar. Olha só que interessante. Quando eu exporto, esse daqui já fica eu já posso depois trazê-lo para um outro objeto, um outro quadro de compatibilização, já com todos os fluxos feitos. Então você pode fazer uma biblioteca de fluxos de projeto, se você trabalha com diversos clientes, você que tem um escritório de compatibilização, e ir trabalhando com essas etapas aqui e poder comparar. Olha, esse performou mais, então eu vou utilizar do meu cliente A, do meu cliente B. Ou se você tem uma incorporadora e construtora, não, são projetos do tipo econômico, são casas, são prédios. Então você pode fazer essa variável aqui, salvando, exportando e importando seus templates. Aí depois a gente vai aqui pro próximo, né, que é o de revisão. Essa revisão aqui é só pra gente olhar se tá tudo bem desenhadinho e tal, e quais deles que eu quero exportar, né, quais deles que eu quero fazer a integração com o sistema de gestão do projeto, de cronogramas e tal. Uma coisa interessante é o seguinte, no Make Pro você pode exportar isso daqui para CSV. E como você vai exportar para o CSV e ele carrega o ID da predecessora, você pode usar isso daqui para importar no seu project, caso você ainda utilize o project e não utilize uma ferramenta dinâmica como o Make Pro. Mas se você utiliza o Make Pro, que é o foco aqui do nosso tutorial, também para fazer os seus cronogramas e gerir seus cronogramas, basta que você dê aqui um próximo, e beleza. Agora você vai configurar como você vai integrar isso no seu quadro de cronogramas. Como cada um organiza o seu cronograma de uma forma, você pode, às vezes, não. Como eu posso te dizer? Você pode, às vezes, querer mapear de forma diferente os campos aqui desse fluxo. Mas aqui vamos configurar aqui. O quadro já vai estar mais ou menos pronto, né? Então aqui, ó, nome do item, eu vou colocar no nome do item mesmo. Edificação, eu não fiz nenhuma tabela para edificação, então não vai ter. Aqui agrupamento, aqui está no grupo. Fase está aqui na fase, né? Lógico. Disciplina está aqui na disciplina. Fluxo operacional, cadê? Fluxo. Nível de informação. Só precisa fazer isso uma vez, tá, pessoal? Aqui esse exemplo aqui é um exemplo em branco. Pavimentos e cronograma, vai lógico para cronograma. Você não colocar coluna cronograma não funciona. A data de início, eu estou fazendo esse tutorial aqui próximo do ano novo, ó, 28 de dezembro de 2025. Eu vou colocar aqui na segunda-feira, para o cronograma iniciar a partir da segunda. E uma das partes mais legais. Como eu estou no anteprojeto aqui, eu vou colocar que o anteprojeto tem peso 1. Beleza? Esse daqui ele distribui qual é a duração de cada pacotezinho. E o que vai ser a composição da duração? Um nível de peso por fase, por disciplina e por nível de informação. Você pode não colocar nada disso, você pode escolher por disciplina, você pode colocar somente por nível de informação. Ele faz a somatória. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que para arquitetura 6 dias. Não, vou colocar aqui para arquitetura 9 dias. Para estrutura, eu vou colocar aqui 6 dias. Para vedação, cadê vedação aqui? Vedações eu vou colocar 4 dias. Para acústica, eu vou colocar aqui 4 dias também. Beleza. E por nível de informação, cadê coordenação? Ah, coordenação também, né? Poxa, coordenação também precisa. Para coordenação aqui eu vou colocar 2 dias. Vocês vão entender por quê. Tudo que for essencial, eu vou adicionar mais 1 dia. Tudo que for revisão, eu não vou adicionar. Não, tudo que for essencial, eu vou colocar mais 2 dias. Tudo que for revisão, o peso de revisão, eu vou colocar 1 dia. Ou aqui 3 dias, né, pro essencial. Revisão 1. Compatibilização, eu vou colocar 2 dias. E análise, eu vou colocar nenhum dia. Análise não ganha ativa nenhum. Pronto, salvei a configuração. Olha só, são 10 pacotes para enviar e 8 mapeamentos definidos. O que eu vou fazer agora para ficar legal? Eu vou duplicar essa tela aqui para vocês, só para vocês verem como que ele desenvolve essa criação. E nessa outra tabela aqui, eu vou colocar aqui o quadro, a tabela aqui. Nessa tabelinha aqui, eu vou usar um recurso aqui de dividir telas. Legal, né? E vocês vão ver, vocês vão identificar que a mágica aqui acontecendo. Então eu vou enviar os pacotes e o sistema vai criar, já colocando as dependências e os prazos que nós definimos. Lógico que esse exemplo aqui é um exemplo curto, mas vai mostrar para vocês aqui todo o poder do processo, né? Deixa eu sair aqui da tela cheia. E deixa eu dar aqui. Isso aí, muito bom. Vamos lá, vamos enviar os pacotes. Deixa eu ajustar aqui o meu rostinho aqui no tutorial, perfeito. Bora!
Vamos enviar, ele está começando a criar esses lotes. Imagina, isso é muito rápido na prática, perceba que ele já está criando os agrupamentos, depois ele vai colocando as dependências, olha só que interessante. Ele já está montando as dependências, ele ainda está fazendo, né? E depois ele aplica as durações, né? Pronto, já foi concluído. Agora, logicamente, né, eu vou vir aqui. Olha só que interessante. Já ordenou, tá na ordenzinha legal de se ver, ó. Já tá aqui com os fluxos, lógico que é um sistema simplificado, tal. Eu tô dando um exemplo, vou mostrar um para vocês mais complexo. Mas olha só, vamos vir aqui no Gantt. Olha só, Ganttzinho já formado. Então deixa eu mudar aqui para deixa eu primeiro separar essa divisão, né? Para poder ver, separar visualizações. Isso aí. Deixa eu mudar aqui para dias, né? E vamos aqui, deixa eu tirar essa. Aí, beleza. Então olha só que legal. Aqui é um cronograma normal. Você joga para cá, ele vem, né? Então se eu volto aqui, ele volta. Ele está numa dependência restrita, né? A ponto de que se eu avançar somente esse, deixa eu colocar isso aqui para sexta-feira. Ele vai pedir para atualizar lá atrás, mas ele atualiza normal, olha só, um sistema potente de gestão de cronogramas. Aí a partir daqui é a sua definição. Se você diminuir o prazo, diminui o prazo também. Logicamente que ele não guarda essa duração, porque aqui já é o ambiente de trabalho, né? E aqui, logicamente, você tem todo o seu quadro normal para fazer, para validar as entregas desses projetistas, colocar os seus escopos de entrega, os níveis de informação e toda aquela integração vinculada ao seu processo de coordenação do projeto. Legal, né? Interessantíssimo. Eu vou mostrar para vocês já um nível de pacotes mais avançado. Olha só. Olha a potência desse processo aqui. Aqui eu tenho todos aqueles pacotes. Olha que legal. Daquele exemplo lá que eu trouxe. Na verdade, eu fiz do estudo preliminar e do anteprojeto somente, né? Mas olha só que interessante. Aqui, ó, quando ele está com mais pacotes e ele está entre fluxos, ele tem essa visualização aqui compacta, ó. E aí eu posso clicar aqui, olha só, ele já vai direto para aquele pacote. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui, ó? Desse interiores planejamento aqui, ele vai para o base exteriores aqui, perfeito? Então aqui eu tenho como identificar, olha aqui, ó, desse hidráulicas bases exteriores essencial, ele vai aqui, ó, para coordenação base interiores. Aí eu venho para cá. Então eu consigo fazer a interoperabilidade muito fácil. E olha só que interessante. Então aqui tem aqui, ó, arquitetura. Esse arquitetura aqui, isso aqui é o estudo preliminar, né? Bases exteriores. Ele vem aqui do base interior, né? Então aqui, ó, arquitetura base interior. Aquele aqui tá embaixo aqui, né? Olha só, arquitetura base interior. Que aqui é o que eu comecei, né? Ele aqui é o meu primeiro, ó, planejamento, kickoff, entrega essencial de arquitetura. E aí vai, né? Aí aqui desse daqui eu venho para os exteriores. Aí nos exteriores aqui eu tenho todas essas disciplinas também. Aí daqui eu vou para o base interiores, vamos ver para onde eu vou para o base interiores. Para o kickoff. Só que de anteprojeto. Vamos aqui para o de anteprojeto aqui. Aí o anteprojeto. Olha só, todo aquele miro desenhado, olha só, aqui tem mais integrações entre fluxos. Aqui, ó, vai para instalação interiores de segurança e automação e ar-condicionado. Vamos lá para ele para ver como é que é? Olha só, segurança, automação e ar-condicionado. Então, se eu tirar o zoom aqui, você consegue ver todos esses fluxos integrados. Lógico que eu posso tirar o compacto e ver no padrão, e aí você vai ver a integração entre fluxos. Só que não é muito bom de se ver, né? Quando ele muda de fluxo operacional, o melhor dos mundos é você ver na função compacta. Logicamente que aqui tem a mesma coisa, tem a mesma possibilidade, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, tem a mesma possibilidade de trabalhar com como eu vou integrar no Project ou no próprio Make Pro no sistema de cronogramas dentro do Monday. E aqui eu vou mostrar para vocês a tabelinha já integrada, aqui já é um exemplo feito, com as mesmas dependências feitas, e olha só a beleza, quando a gente vai para um sistema mais complexo, aí eu já tenho tanto o meu Gantt já totalmente estruturado, com os fluxos de entrega, com todas as disciplinas organizadas. Aí você tem estratégias para colocar os feriados, aí tem mais detalhes que já é da ferramenta de cronogramas, né? E também, olha só, uma coisa que poucos escritórios de coordenação de projeto conseguem ter, ou escritórios de projetos de engenharia, de arquitetura, ou as próprias incorporadoras de construtora, são as linhas de balanço do seu fluxo de desenvolvimento dos projetos.
E olha só que legal isso. Então aqui, logicamente, é um exemplo também menorzinho também. Deixa eu diminuir aqui. Olha só, as linhas de balanço. Então aqui a linha de base interiores, linha de base exteriores e a linha de instalações interiores. Tá vendo aqui? Lembrando que linha de balanço é de baixo para cima, que fica inverso naquelas raias dos nossos fluxos operacionais. Legal, né? Facilita muito a sua coordenação e você garante de vez a sua integração do seu processo. Olha só, pessoal, voltei aqui para a tela de provocação porque é o fim do nosso tutorial. Mais informações, entre em contato aqui nos links da descrição e nos comentários fixados desse vídeo tutorial. A equipe da Make Drive e a equipe de suporte da Make Pro, os coordenadores de conta, estarão disponíveis para explicar mais para vocês sobre como utilizar ao máximo essas ferramentas da Make Drive e no nosso ecossistema Make Pro. Agradeço para vocês mais uma vez por estarem aqui no meu tutorial. Lembrem-se, esse modelo tridimensional que está aqui, opa, aqui. Esse modelo tridimensional, ele só é possível de ficar federado e integrado dessa forma se você tiver as coordenações do seu projeto e os fluxos dos seus projetos bem desenvolvidos. Bom, não perca os nossos próximos tutoriais e vem você também no nosso ecossistema da Make Drive, o Make Pro. Vem para cá.